O despertar para o poder dos dividendos. Ninguém nunca te contou isso na escola, nem no seu primeiro emprego. E provavelmente ninguém na sua família explicou que existe uma forma de ganhar dinheiro todos os meses sem trabalhar um único dia a mais. A verdade é que, enquanto a maioria das pessoas troca tempo por salário, um grupo seleto vive de algo chamado dividendos. E faz isso de forma tão natural que parece magia. Imagine a cena. Você acorda, ainda com o sol nascendo, e antes mesmo de tomar café da manhã, recebe uma notificação no celular. Não é uma cobrança, não é uma fatura, não é propaganda. É um depósito na sua conta bancária. Um depósito que veio porque você é dono de um pedaço de empresas que trabalham todos os dias, geram lucro e compartilham parte desse lucro com você, sem pedir nada em troca, sem que você precise estar lá, sem depender de um chefe ou bater ponto. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém entende. Dividendos não são dinheiro grátis. Eles são resultado de um posicionamento inteligente, de decisões tomadas anos antes, de um compromisso silencioso com a construção de um patrimônio. O investidor que vive de dividendos não chegou lá da noite para o dia. Ele começou pequeno, muitas vezes com valores que pareciam insignificantes. Enquanto os outros gastavam tudo no mês, ele pegava parte do que ganhava e comprava ativos que pagavam mais ativos, criando um efeito bola de neve. Essa é a grande diferença entre quem apenas sobrevive e quem constrói liberdade. O trabalhador comum vê o dinheiro como algo que precisa ser ganho repetidamente. Trabalhar, receber, gastar, repetir. O milionário investidor vê o dinheiro como um exército. Cada real é um soldado que vai trabalhar por ele todos os dias, trazendo mais soldados para o time. E aqui está o segredo que ninguém quer que você perceba. A liberdade não vem quando você tem milhões guardados no banco, mas quando você tem um fluxo constante de renda que paga suas contas sem você precisar levantar da cama. E é exatamente isso que os dividendos oferecem. Agora, se você pensa que isso é coisa de rico, que só funciona para quem já tem muito dinheiro, está prestes a descobrir que o jogo é mais democrático do que parece. Em 2025, com as corretoras digitais e os custos de investimento cada vez menores, qualquer pessoa pode começar a comprar ações de empresas sólidas que pagam dividendos, mesmo que seja com poucos reais. O desafio não está no acesso, mas na mentalidade. E é aí que você precisa começar a mudar agora. Porque se continuar acreditando que trabalhar até se aposentar é o único caminho, vai passar a vida inteira correndo numa esteira que nunca leva a lugar nenhum. Mas, se decidir aprender o jogo dos dividendos hoje, daqui a alguns anos poderá olhar para trás e perceber que essa foi a melhor decisão da sua vida. A mentalidade que cria liberdade. A primeira coisa que você precisa entender é que viver de dividendos não é apenas uma questão de quanto dinheiro você tem, mas de como você pensa sobre dinheiro. A maioria das pessoas acredita que, se ganhar mais, vai finalmente ficar tranquila. Mas o que realmente acontece? Ganham mais e gastam mais. O padrão de vida sobe na mesma velocidade que o salário. É um ciclo infinito de esforço e frustração. Já o investidor de dividendos pensa diferente. Quando ele ganha mais, não aumenta o tamanho da TV ou troca de carro. Ele aumenta o tamanho da carteira de ativos que geram renda. Ele entende que cada centavo investido é uma semente que pode se transformar em uma árvore frutífera. E quanto mais árvores ele planta, mais frutos colhe, sem precisar de mais esforço físico. Essa mentalidade exige disciplina, porque o mundo ao redor está constantemente tentando te empurrar para o consumo. Propagandas, redes sociais e até amigos e familiares muitas vezes reforçam a ideia de que você merece gastar porque trabalhou duro. O problema é que esse pensamento mantém você preso à necessidade de trabalhar para sempre. Investidores de dividendos de sucesso tratam cada compra de ativo como uma compra de liberdade. Eles visualizam o momento em que os dividendos recebidos serão suficientes para pagar o aluguel, depois a conta de luz, depois a alimentação, até que todas as despesas sejam cobertas e o trabalho se torne opcional. Esse é o ponto de virada, o momento em que você se liberta da obrigação de trocar tempo por dinheiro. E não se engane, essa não é uma jornada isenta de desafios. Haverá meses em que o mercado cairá e suas ações parecerão valer menos. Haverá momentos em que amigos dirão que você está perdendo tempo e deveria aproveitar mais a vida agora.
Mas os milionários sabem que paciência é a arma secreta dos grandes investidores. Enquanto outros gastam o que ganham, eles constroem uma máquina que vai pagar por todos os seus dias no futuro. Em 2025, essa mentalidade é ainda mais poderosa. O custo de vida subiu, a inflação corrói o dinheiro parado e a estabilidade no emprego é cada vez mais rara. Nesse cenário, ter um fluxo de renda previsível e crescente, vindo de empresas sólidas, não é luxo, é sobrevivência estratégica. A verdadeira liberdade não é ter milhões na conta para gastar, mas ter a certeza de que mês após mês o dinheiro continuará entrando, independentemente de você trabalhar ou não. Quando você passa a pensar como um investidor de dividendos, para de perguntar quanto eu ganhei esse mês e começa a perguntar quanto a minha renda cresceu esse mês. E essa simples mudança de pergunta pode significar a diferença entre uma vida inteira de trabalho e uma vida inteira de liberdade. O poder oculto do reinvestimento. Se receber dividendos já é algo incrível, reinvesti-los é o que transforma um investidor comum em um milionário ao longo do tempo. A mágica acontece aqui. Quando você reinveste os dividendos recebidos, compra mais ações de empresas que pagam mais dividendos. E essas novas ações passam a gerar ainda mais pagamentos no futuro. É o famoso efeito bola de neve, no começo lento, quase imperceptível, mas depois impossível de parar. O grande erro de muitos iniciantes é tratar os dividendos como dinheiro extra para gastar. Compram um jantar, fazem uma viagem ou simplesmente deixam um valor parado na conta. Mas o investidor de mentalidade milionária vê cada pagamento como combustível para aumentar o motor da renda passiva. Ele entende que no início os valores são pequenos demais para mudar de vida. Porém, com disciplina, paciência e reinvestimento constante, esses valores crescem de forma exponencial. Imagine uma pequena árvore frutífera no quintal. No primeiro ano, ela dá poucos frutos, quase simbólicos, mas você não os consome todos, planta parte das sementes. No segundo ano, você já tem mais árvores que produzem mais sementes e assim por diante. Chega um momento em que a produção é tão abundante que você pode colher e ainda ter frutos sobrando para plantar. Esse é o ciclo que os milionários exploram com os dividendos. O reinvestimento também protege contra o maior inimigo do investidor, a inflação. Quando você pega o dinheiro recebido e compra mais ativos, está garantindo que seu patrimônio cresça no mesmo ritmo ou acima do aumento dos preços. Em 2025, com a inflação corroendo silenciosamente o poder de compra, essa estratégia não é apenas inteligente, é vital. Outro benefício é o chamado crescimento automático, quando você investe em empresas que aumentam seus dividendos ano após ano. Isso significa que, mesmo que você não invista mais nenhum centavo novo, sua renda tende a crescer com o tempo. Agora, imagine isso combinado com o reinvestimento. É como ter duas forças empurrando o seu patrimônio na mesma direção, aumentando o ritmo a cada ano. A maioria das pessoas subestima o tempo, querem resultados rápidos e ficam frustradas quando, no primeiro ano, os dividendos mal pagam uma conta de luz. Mas os investidores pacientes entendem que os primeiros anos são apenas a preparação do terreno. Eles sabem que, uma vez que a bola de neve começa a rolar, ela cresce sem parar, independente de esforço extra. E talvez o ponto mais fascinante seja que, a partir de um certo momento, os dividendos reinvestidos passam a gerar mais renda do que os aportes mensais que você faz do próprio bolso. É nesse ponto que você percebe que a máquina está funcionando sozinha e que, cedo ou tarde, ela será capaz de pagar por toda a sua vida. O reinvestimento não é apenas uma técnica, é a diferença entre depender de um salário para sempre e alcançar a independência verdadeira. Quem entende e aplica essa estratégia de forma consistente sabe que está apenas a alguns anos de ver o dinheiro trabalhar mais do que ele mesmo. A blindagem contra as crises.
Muita gente acredita que viver de dividendos significa estar imune a crises. Não é bem assim. A economia é cíclica e mesmo empresas sólidas enfrentam períodos de queda. Mas há uma diferença fundamental entre quem vive do salário e quem vive de renda passiva: resiliência. Quando você depende exclusivamente de um emprego, qualquer turbulência, uma demissão, corte de horas ou uma crise no setor, pode colocar sua vida financeira de cabeça para baixo. Já o investidor de dividendos se apoia em empresas com histórico de décadas de pagamentos consistentes, mesmo em períodos de recessão. São empresas que não apenas resistem, mas, frequentemente, aproveitam crises para ganhar mercado. Milionários entendem que o mercado é como o clima. Você não controla a tempestade, mas pode escolher se constrói um castelo de areia ou uma fortaleza de pedra. Ao escolher empresas de setores essenciais como energia, alimentos e saúde, você cria uma barreira contra a volatilidade extrema. Mesmo que o valor das ações oscile, os dividendos tendem a continuar chegando. E é nesse momento que a mentalidade faz toda a diferença. Enquanto a maioria entra em pânico e vende ações com medo, o investidor experiente vê oportunidade. Preços mais baixos significam mais ações para comprar com o mesmo dinheiro e, consequentemente, mais dividendos no futuro. Em 2025, com um cenário econômico instável, essa visão se torna ainda mais valiosa. A blindagem contra as crises também vem de uma diversificação inteligente. Não é apenas ter muitas ações diferentes, mas sim ter ativos de setores e países distintos. Dessa forma, enquanto um mercado enfrenta dificuldades, outro pode estar crescendo, equilibrando o fluxo de renda. Por isso, viver de dividendos não é uma aposta de curto prazo, mas um compromisso de longo prazo com empresas que provam sua força ano após ano. Quando a tempestade passa, e ela sempre passa, quem manteve a calma e a estratégia sai mais forte, com mais ativos e mais renda do que antes. Essa postura estratégica não significa que você não sentirá o impacto de uma crise, mas que ela não terá o poder de destruir seu estilo de vida. É como ter um rio que continua correndo, mesmo que a chuva pare por um tempo. A água pode diminuir, mas não seca. E é essa constância que mantém a tranquilidade do investidor, mesmo quando todos à sua volta estão desesperados. O momento da liberdade. Chega um dia em que a planilha mostra um número diferente. Você olha para a soma dos dividendos e percebe que, pela primeira vez, eles cobrem todas as suas despesas mensais. É como se uma porta invisível se abrisse. Até ontem você precisava acordar cedo para ir trabalhar. Hoje você acorda porque quer. O mais curioso é que quando esse momento chega, não é como ganhar na loteria. Não há fogos de artifício ou aplausos. É silencioso, quase discreto. Mas dentro de você, tudo muda. Você percebe que cada minuto do seu dia agora pertence apenas a você. Não há chefe esperando resultados, não há metas impostas, não há reuniões desnecessárias, apenas escolhas. Os milionários que chegaram aqui sabem que esse momento não é o fim da jornada, mas o início de uma nova vida. Muitos continuam trabalhando, não por obrigação, mas por paixão. Outros viajam, criam projetos, passam mais tempo com a família ou simplesmente aprendem coisas novas. O ponto não é parar, mas ter o poder de decidir. Esse estágio é possível porque, ao longo do caminho, houve disciplina, paciência e reinvestimento. Houve noites em que você disse não a um gasto impulsivo para poder plantar mais uma semente. Houve meses em que viu o mercado cair e decidiu segurar firme, comprando mais enquanto outros vendiam. Houve anos em que a recompensa parecia distante, mas você persistiu. E agora, o ciclo se inverteu. O dinheiro trabalha para você, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem férias, sem licenças. Empresas no mundo inteiro, de diferentes setores, continuam produzindo, vendendo e gerando lucro. E uma parte desse lucro vai direto para o seu bolso, sem que você mova um dedo. Em 2025, alcançar essa liberdade é mais desafiador do que no passado, mas também mais necessário. A instabilidade no emprego, a inflação e as mudanças tecnológicas rápidas fazem com que depender de um único salário seja um risco alto demais.
Por isso, quem chega ao ponto de viver de dividendos não apenas conquista a liberdade financeira, mas constrói uma blindagem contra o futuro incerto. A maior lição que fica é simples. Você não precisa ser gênio, herdeiro ou ganhar na loteria. Precisa começar, seguir o plano e resistir às tentações que afastam do objetivo. O tempo e a disciplina farão o resto. E quando o dia chegar, você vai entender que a verdadeira riqueza não é o dinheiro na conta, mas o controle absoluto sobre o seu tempo e as suas escolhas.